Bom dia, boa tarde, boa noite, buenas e me espalhe, povo! E aqui a gente está de novo, mais um bate-papo flor de especial. E como prometido, desde o primeiro vídeo, eu vou sempre buscar informações mais precisas e algumas questões um pouquinho mais técnicas, né? Até porque viver fora do nosso país nos exige um tanto quanto de dedicação, de interesse, e principalmente quando a gente sai do nosso país, quando a gente sai da nossa zona de conforto, a gente precisa se comunicar. E aí, para se comunicar, aqui, pelo menos onde a gente está morando, no Quebec, na província do Quebec, na cidade de Montreal, no país Canadá, nós precisamos falar. O ideal seria inglês e francês, mas devagarinho, ou tu fala inglês ou tu fala francês, depois tu vai agregando a segunda língua, a terceira língua, na realidade. E hoje, para conversar, eu trouxe nada mais ou menos que uma francesa, raiz, que vem lá do velho continente. Nada mais ou menos que da França. E eu tenho muito orgulho de estar conversando nesse momento com essa pessoa, porque ela, junto com o marido dela e o filhinho, me incorporaram na família deles, eu e a Kay. Então, eu tenho um orgulho muito pessoal de estar falando com ela, além de já conhecê-la há bastante tempo, desde quando eu estava no Brasil, e ela foi a pessoa que deu os primeiros puxões de orelhas no que diz respeito à língua. Então, Marjorie Bayon, seja bem-vinda! Seja bem-vinda, espero que você Obrigada. fique muito à vontade, tá? Estou muito feliz de estar conversando, que a gente vai começar a conversar agora, em português. Sim. em Importante. português, em português, né? Mas principalmente a gente vai conversar sobre a língua, a dificuldade da língua. Vamos falar um pouquinho da língua francesa chegando no Brasil, que foi o teu caso, né? E depois, ao inverso, dos brasileiros que vieram falar francês aqui no Quebec. Então, antes de mais nada, se apresente, Marjô, obrigado por ter vindo, obrigado por estar aí disponibilizando teu tempo. E vamos lá, quem é você, Marjô? De onde tu vem? Oi, então eu sou francesa, eu venho da cidade de Bordeaux, no sul da França. Eu morei no Brasil durante 8 anos, no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, barbaridade. No Brasil eu era professora de francês, e mais especificamente para os brasileiros que decidiram de mudar de vida e de imigrar para o Quebec, né, especificamente. Então, dei aulas especificamente para as pessoas, né, que queriam se mudar para o Brasil, para o Quebec, do Brasil, né, dependendo do tipo de processo que foram selecionados, ou que queriam fazer, né, uma vez lá no Quebec, tipo de estudos. Então, algumas vezes era aulas mais específicas para o objetivo do aluno, ou se não, era a maioria das vezes, né, era um francês mais geral, um francês standard, que ensinava para os alunos para se preparar no idioma de maneira mais básica, né, mas para ter todas essas ferramentas para, uma vez chegarem no país, poder se comunicar, porque no Quebec o idioma privilegiado, né, é o idioma francês. E, João, só antes de eu te perguntar, a partir do momento dessas aulas, tu dava, aproveitando esse momento que a gente está falando de língua e dificuldades de língua, como é que foi a tua preparação para chegar no Brasil com a língua? Tu já tinha conhecimento da língua portuguesa antes de chegar no Brasil? Não Não. diretamente. Eu não estudei o português para chegar no Brasil, mas antes de chegar no Brasil, eu morava na Irlanda, que também é um país bem famoso para receber bastante brasileiros, né? Eu morava só com brasileiros em Dublin, na Irlanda. Ah, Então, eu vou dizer que a minha competência de compreensão oral em português estava boa. que bom. Só que me comunicar, eu estudei espanhol na França, na escola, então eu podia falar um pouco de portunhol.
Sim. Daí tinha uma base, né? O francês e o espanhol um pouco junto, sai um português meia boca, mas sai. E eu cheguei, na verdade, no Brasil com visto de estudante, e, na verdade, nessa época, meu visto era para estudar o português como língua estrangeira na URGS. Que legal. Então, tu chegaste... Ok. Mas então, no início foi um pouco pesado, assim. Tu chegou com essa língua um pouco a ser ajustada. Isso. E tu foi para a aula de português. Isso te ajudou, te deu um up, assim. Me deu um up. É muito importante. Tu lembra quanto tempo tu ficou estudando português? Eu acho que foi quase um ano que eu fiquei estudando português. Mas também eu tinha essa vantagem, né, de estar muito com brasileiros, né? Então, meu cotidiano era, mesmo assim, em português, e também na rua, né? Na rua, ou eu falo português, ou eu não falo, né? Então, isso também me ajudou muito a me puxar, né? A colocar essa timidez que eu tinha um pouco do lado e dizer assim, ok, eu tenho que comunicar. Eu tenho que comunicar porque senão eu não faço nada, eu não saio de casa, eu não compro pão, eu não encontro ninguém. Então, até meu curso era com bastante estrangeiros. Legal. E nosso único idioma em comum era o português. Então, isso foi também muito importante para os colegas do Chile, da China, da Itália, tudo isso foi em português. Então, eu estava com os dois pés dentro do idioma. No Brasil. Então, na verdade, tu estava fazendo aula e tu aproveitava o período... Na verdade, não tinha outra opção, né? Não. Fora da escola, fora das aulas, ou tu falava português ou tu não falava. Exatamente. A gente está falando de 8 anos atrás, não mais. Mais. 11, 12 anos. 12, 13, exatamente. Quase 15 anos atrás, então falar outra língua no Rio Grande do Sul não é uma coisa habitual, né? Não, exatamente. E também não tinha muito uma comunidade francesa, né, em Porto Alegre. Depois eu encontrei amigas francesas, mas no início não tem assim o todo que tem hoje em dia desses redes sociais, né? Não era tão grande quanto hoje. Parece que a gente está falando de 30 anos atrás, mas né? então era mais fechado, assim. Era difícil encontrar pessoas que falavam o mesmo idioma que eu. Que maravilha. Ok, então tu estudou português, ficou ali no Rio Grande do Sul e começou a dar aula. Quando tu começou a dar aula, já foi direcionado para o pessoal que estava vindo para o Quebec? Ou era simplesmente para as pessoas que gostariam de aprender francês? Tinha alguma diferença? Não, na verdade, desde o início eu comecei em umas escolas, né, mais específicas para dar aulas para pessoas que queriam imigrar no Quebec. Então era muito, o objetivo era bem diferente do que pessoas que querem estudar na França ou que querem para turismo na França, isso era bem diferente. Então, sim, desde o início eu comecei a dar aula para esse tipo de perfil de estudante. Que gostaria de vir para o Quebec. Isso. E como é que funcionava, assim? A pessoa chegava, na maioria dos casos, verde, sem ter nada de língua, ou já tinham alguma base? Ou dependia muito? Depende muito, né? Que eu iniciei mais em turmas, não tinha muito alunos particulares, então era turmas com níveis diferentes. Tinha turma que já falava corretamente, né? Que daí a gente dava aula mais de cultura quebequês. E também tinha iniciante, que falava voilà e tinha que, a partir disso, não desenvolver todo o resto do idioma, né? É uma base para poder justamente construir esse conhecimento básico Do francês. Que do não francês. é... Eu posso estar equivocado, mas eu não acho uma língua simples o francês. Não, o francês... Fácil. Não, exatamente. Para mim né? Ok, desculpa. Tá bom. Ai. Mas não, a grande vantagem que a gente tem com o português e com o francês é que o idioma é latino, né? Então tem muitas coisas em comum que pode ser uma
a vantagem, como pode ser também uma desvantagem, né? Mas uma coisa que eu percebi também muito nos meus alunos, que é muito difícil, a maioria não gostavam de gramática portuguesa, né? Tinha um trauma na escola, tudo mais. Mas para ensinar um idioma, tem que passar pela gramática. Né? Não é só vocabulário, repete, tem que entender. Para mim é muito importante o aluno, ele tem que entender a frase que ele está construindo. E para entender tem que ter gramática, né? Tem que ter a conjugação, tem que entender tudo isso. E quando a gente vê, quando a gente faz esse paralelo com a gramática portuguesa e a gramática francesa, não é muito diferente, né? A estrutura, tu comenta. A estrutura, exatamente. A estrutura da frase é igual, né? Okay. Mas isso também tem tem dificuldade do vocabulário, tem dificuldade da pronúncia, né? Que tem som que não existe em português, como eu não podia falar umas palavras ainda hoje em português, porque não tem esse som em francês. Então, é uma nova entonação, é uma nova, o famoso biquinho, né, que todo mundo fala do francês, mas faz parte a boca muda, a língua muda, então é toda essa parte além das palavras, a morfologia, né, tem que mudar também, então isso pode ser difícil. Tu comentou uma coisa que é legal, na realidade, porque o que tu comenta não é só questão de tu entender, mas tu vai estar mexendo com músculos, né? Tu vai estar abrindo e fechando a boca de forma que tu nunca fez. Tu nunca fez, exatamente. Tu tá ouvindo, e eu acho que por isso, posso estar bem equivocado, mas por vezes eu acho que é isso que faz que tu entenda o que a pessoa diz, tu repete, eu penso que eu tô falando da forma certa, mas acaba saindo da forma que não é correta, ou da forma que não é bem aquilo que deveria sair. Acho que é por conta disso, né, da abertura da boca. Exatamente. E as pessoas ficam frustradas, né? Porque, eu acabei de falar isso e ele não entendeu, né? Passou também comigo, né, em português. Acabei de falar isso, mas no final, não, tu não fala isso. Tu acha que tu fala isso, mas tua boca estava de um jeito que não deu para ler também algumas nos lábios, né? Que isso ajuda também a comunicação corporal, ou ver a pessoa falar, né? Então, assim, isso é muito importante de entender o quê? Não ficar frustrado, e porque talvez eu me escutei de um jeito e ele não entendeu da mesma maneira, porque não fiz esse gesto, né? Esse biquinho, por exemplo, se a gente volta nesse exemplo. E quais eram, assim, as principais, não sei se eu posso falar de diferenças ou dificuldades das pessoas conforme elas iam aprendendo francês? Tu acha que passava por talvez não querer aprender a gramática antes de falar? Tu acha que passava pelo tempo de estudo dedicado à língua? Isso no Brasil ainda, tá? Isso. Então, no Brasil, a maioria das pessoas, dos meus alunos, eram profissionais. Então, eram adultos profissionais, que tinham um dia de trabalho inteiro, que tinham filho, que tinha toda essa rotina no cotidiano, que é difícil incorporar nessa rotina o estudo do idioma. Né? Então, tem esse lado também que acho difícil para o aluno incorporar isso na rotina dele. Mas, em sala de aula, o que eu percebi é que algumas dessas pessoas estão fechadas à gramática, como eu falei, ou estão fechadas a fazer exercícios, estão fechadas a algumas vezes a falar, simplesmente falar, por causa de quê? Fechadas porque são tímidos, fechadas porque algumas vezes quando é um casal, a outra pessoa se esconde atrás do marido ou da esposa, ele vai falar e não vou precisar falar. E algumas vezes, tipo, o que me dói mais não sendo professora é a falta de interesse. E acho assim, quando a pessoa está em sala de aula, porque ela tem um projeto, mas não tem interesse no que está acontecendo, dói muito porque a gente está aqui,
Um professor tem que entender que dá todo o conhecimento, que é passar esse conhecimento que ele tem, porque ele sabe o que o aluno vai ter no final. Ele não está dizendo, o verbo être au présent, o verbo ser, estar no presente, para ficar chato para ti. Porque não é para constranger o aluno, né? Não é para constranger, porque somos todos adultos. E como acabei de falar, eu passei também por isso. Eu passei tristeza por causa do meu português que não estava bom, não conseguia me comunicar. Então, toda essa experiência que eu tive, essas dificuldades que eu tive em português, eu queria passar isso para o aluno e para ele entender que, sim, hoje tu está em sala de aula, mas daqui a pouco, daqui 1 ano, 6 meses, não tu faz quando tu vai pisar lá no Quebec, tu vai te lembrar e tu vai dizer, eu não falei para a Marjorie, eu não aprendi meu verbo, e agora tem ali na minha frente que não tem a paciência da Marjorie ou da professora, e não sei. E eu não estou conseguindo me comunicar. Isso, porque não tive esse interesse lá atrás, entendeu? Acho que isso é a grande dificuldade. E tu falou uma coisa bem interessante, porque tu como professora vinda da França, tu sentiu na pele, né? Uhum. Primeiro, tu sentiu na pele ao entrar num país onde tu não dominava a língua, tu foi passo a passo aprendendo, buscando teu espaço, indo pra rua, indo pra escola. Daí, quando tu estava na outra posição de orientar, tu tinha essa visão já, né? Galera, não é fácil. Né? Uhum. Não é simples assim, eu vou chegar no país e a chave vai virar. Exatamente. Caramba. Exatamente. Eu me vi em tudo isso que tu disse agora, inclusive no puxão de orelha. Sim. Eu sou esse tipo de pessoa que puxa a orelha, mas não puxo porque quero ser amar com a pessoa. Eu puxo porque eu quero que essa pessoa cresça. Eu quero que essa pessoa seja a mesma pessoa em português e em francês. Entendeu? Porque tem uma coisa que a gente perde muito em outro idioma, tanto faz seja francês, português, inglês, espanhol. A gente perde uma identidade por causa da língua. A gente não é a mesma pessoa. Eu tenho certeza que, por exemplo, tu não é a mesma pessoa quando tu te expressa em francês do que quando tu te expressa em português. Porque a gente não sabe fazer piada no idioma estrangeiro. A gente pode fazer uma piada, mas também, talvez não é bem colocada, então a pessoa não vai rir, vai se sentir constrangida. Então, assim, é uma coisa que é muito importante. E também eu acho que a língua faz a cultura. A cultura e a comida, a cultura e as roupas, e a música, e a cultura também, a língua faz parte da cultura. Então, assim, isso é muito importante entender que tu pode saber tudo o que tu quiser sobre o país onde tu vai te mudar. Tem neve no Canadá, tem tantos milímetros de chuva em abril, por exemplo, mas isso não faz com que tu sabe a cultura. Tu sabe eu nem sei falar a palavra, mas e acho que isso faz parte de tudo que o professor quer te ensinar. Ele quer ser, no final, ele quer ver o aluno da mesma maneira que um quebecois aqui vai poder te enxergar, entendeu? É isso que é importante. E não é fácil, né? Não é fácil. Ainda mais quando o aluno está fechado. Não, é verdade. E como tu disseste, é o contexto, né? Essa questão de piadas ou contar uma história, ela vem carregada não só da língua, né? Ela traz consigo a questão histórica, a questão da sociedade, a questão do meio. É complicado, é diferente, é difícil. Sim, e geralmente as pessoas quando chegam aqui, o que elas têm em comum com o quebecois é o idioma, né? Então não tem outra coisa. Eu falo francês, tu fala francês, é o que a gente tem por enquanto. Depois se eu vou aprender o teu francês, né, que o quebecois ele tem essa diferença. Cuidado, ele tem essa diferença de sotaque, ele tem essa diferença de vocabulário, mas ele não tem a diferença da gramática, tá? A gramática que tu se tu vai estudar é a mesma, tu tem que passar por isso. Mas, pra ser verdade, tu pisa aqui, tu tem o francês em comum, o resto tu vai aprendendo na aula. Depois de meses, anos, não, às vezes demorar muito, não.
Então, eu acho que tem que dar valor no todo esse processo de imigração. O peso do idioma tem que ser muito importante, sabe? Tem que colocar isso na tua rotina, mesmo se tu não quer, mesmo se tá cansado, mesmo se tu vai matar a aula, pensa assim, eu vou precisar disso quando eu vou pisar lá. Sim. Eu vou me lembrar da minha professora ou do meu professor que me falava isso. E como é diferente, né? Porque olha como é louco, né? Eu ouvia isso quando eu estava na sala de aula, né? Hoje, é engraçado, mas hoje eu falo para quem tem a ideia de sair do país, qualquer pessoa que tenha a ideia de sair do país que eu conheço, eu falo sobre a língua. Eu falo, cara, como é que tá o teu curso de inglês ou o teu curso de francês, não importa qual a língua. E a galera sempre vem com essa mesma referência, assim, não, quando eu chegar no país, eu aprendo. Né? E eu chegando aqui, eu vi que, sim, eu acho que fica mais acessível. Né? Se tu vai fazer um curso de línguas, tu tem, como tu disseste, tu fica inserido 24 horas naquele ambiente, eu acho que as coisas elas começam a fazer mais sentido na cabeça. Mas tu perde tempo, né? Ao invés de chegar um pouco mais preparado, tu perde tempo. E o que tu percebia da diferença do aluno que estava lá no Brasil fazendo o curso de francês lá e quando ele já chegava aqui? Né? Que nem ele estando aqui numa sala de aula. É só isso que faz a diferença? Só o fato de ele estar no ambiente já muda bastante a percepção? Ou alguma coisa a mais faz ele render mais ou render menos? Eu acho que tem. Eu acho que a ficha caiu para as pessoas que estão aqui. Tipo, agora a coisa tá séria. Agora eu estou aqui e ninguém tá me entendendo. Acabou a Né? brincadeira. Acabou a brincadeira. Então, assim, agora o francês é a minha prioridade sobre tudo. Ah, minha esposa, o meu marido, os meus filhos querem ir no cinema? Não vou. Eu vou ter que estudar. Porque se eu não estudo e se não me dedico, eu não vou achar um emprego. Eu não vou trocar de nível. Eu não vou fazer os formulários, 1000 formulários que tem que fazer para pedir, sei lá, o seguro de saúde, para fazer ter a tua carteira de motorista. Então, assim, as coisas básicas, a vida aqui em francês ao teu redor, né? Então, Sim. isso é a grande diferença com os alunos no Brasil. Lá eu me viro, e otimismo brasileiro, né? Isso é muito cultural. Eu me viro lá, vai dar certo, não tem problema. E chego aqui, E agora? e agora? Agora, não sei nem o verbo to be ou o verbo ser, estar, être. O que eu faço? Como tu falou, eu vou perder tempo. Eu vou perder tempo e o quê? Eu vou perder dinheiro. Ah, Porque eu vou ter que pagar. Ter que pagar para mais tempo um curso de idioma. Ah, mas daí eu vou estudar o idioma dentro da faculdade. Também não. Tu não está fazendo um curso de idioma na faculdade, está fazendo um curso técnico, de né? faculdade, técnico, tanto faz, que seja da TI, que seja de cabeleireiro, da estética. Tu tá fazendo um curso. E os professores que estão falando contigo não são professores de idiomas. É um outro olhar que eles têm sobre o aluno. Eles estão esperando o aluno que entenda o que eles vão fazer, que eles vão dar de matéria. Mínimo, né? Exatamente. Então, assim, acho que cai a ficha e diz assim, eu não tô entendendo nada, eu zoei lá no Brasil, achava que ia dar certo, chegou aqui, vou ter que fazer faculdade, vou ter que fazer curso de idioma, eu vou ter que trabalhar para pagar essas duas coisas, mais a minha vida em casa. Mais a vida. O É, tempo acaba ficando estreito, né? isso. Então, assim, todo o teu processo que tu fez durante meses, talvez anos no Brasil, para tu ter uma qualidade de vida aqui no Canadá, tu chega aqui durante 18 meses, tu não tem qualidade de vida. E por que tu não tem qualidade de vida? Porque a maioria das vezes, e porque lá no início, tu não tinha o idioma. O básico, o intermediário, que tu deveria ter para fazer teu curso, ou então para trabalhar, porque algumas vezes tu tem visto de trabalho fechado, beleza, eu vou entrar lá no Canadá, uma empresa me escolheu, mas aí tu fala como com teus colegas. Com o Então, próprio assim, chefe, né? com o próprio chefe, as Para reuniões e receber. tudo mais. Exatamente. Então, assim, e uma coisa que o francês,
desde o início, porque nosso objetivo é para ser residente permanente no Quebec. Pelo Quebec, né? A maioria das vezes, né? Sim. Eu, francês, mesmo que tu fale inglês super bem, né, Ana? Falo super bem inglês no meu trabalho, não preciso falar francês, eu vou me virar, eu tenho uma faculdade toda em inglês, posso emigrar com isso. No final, o Quebec ele vai te dizer assim, ó, cadê o francês? E agora tu tá assim, putz, eu perdi ainda mais tempo, porque trabalhei 3 anos e agora não vou poder emigrar por causa Não tenho a língua. De um francês que eu podia ter estudado lá atrás. Muito atrás. E o que o Quebec exige de língua, assim, Maju? Quebec, Então, como a gente está no Quebec, vamos isso. conversar um pouquinho mais sobre o Quebec mesmo. Sim. O que o Quebec exige de língua? O Quebec, aqui a gente vai falar mais sobre pedido de residência permanente. Uma vez que tu estuda, porque é aí que o Quebec quer uma coisa de ti, né? Quando tu vai pedir até os documentos para pedir a tua residência permanente, porque lá no início, se tu vem como estudante, se tu vem como trabalhador, tu não precisa um documento oficial, não, dependendo do que tu vai fazer, mas o governo não te obriga a mostrar um nível de francês, né? Ele Não precisa nem obriga, falar francês, não dependendo da precisa, empresa. mas isso não precisa, né? Tá. Exatamente. Então assim, tu trabalha, tu estudou e tu vai pedir a tua residência, tu tem que saber que tu tem 2 processos, né? Tu tem o provincial e o federal. Então aqui o provincial seria o Quebec. O provincial quer o quê? Ele quer que tu fale francês, porque o objetivo do Quebec É manter a língua. é manter a língua, né? E manter as tradições, é quase que nem o Rio Grande do Sul, né? Vamos lá, que somos quebecois, temos que ficar isso, temos que ficar com nossas tradições e o idioma. Eu, quando eu iniciei a dar aula, o idioma era A2, era básico, que eles estavam pedindo. A2 é o basicão. O basicão A1, tem A2? isso, A1, A2, que isso Ok. seria nível básico, B1, B2, que seria o nível intermediário, e C1, C2, que seria os níveis mais avançados, quase fluente. Tá. Então, no início, há 15 anos atrás, o Quebec estava precisando de tanta mão de obra que falava assim, só falar um pouco assim e comprova que tu é básico, tá? Pessoas faziam Só se básico. apresenta, basicamente, faz uma apresentação no presente, diz que tu faz no presente básico. É isso, básico, super básico. E daí ele falou assim, não, mas agora tá tendo muitas pessoas, né? E vamos filtrar essas pessoas, né? E como que a gente filtra? A gente filtra via o idioma. É assim que eles pensam, né? E é verdade, o francês não é para todo mundo. Né? O inglês, né? O idioma internacional, mas o francês não é. Então eles falaram, tá, então agora, para imigrar, tem que comprovar o B2, né? Comprovar o B2, sabe? Agora eu falo, tá, mas se eu tenho uma família, todo mundo tem que comprovar o B2? Não, num processo de imigração sempre vai ter um requerente principal, né? A gente não vai entrar muito nisso, mas o requerente principal que tem que comprovar o B2. Então o B2 seria o quê? Intermediário avançado. Já mudou bastante? Já mudou bastante, foi um pulo bem grande, né? Foi assim, né? Mas assim, são as competências orais, né? Então seria compreensão oral, o Quebec quer saber se tu entende o idioma, mas também a expressão oral. Então isso são as mais feitas, mais procuradas e obrigatórias, na real, não são as 4 competências, que seria também as partes escritas, expressão escritas e compreensão escritas, não são obrigatórias, tá? Então seria... não é obrigatório? Não. Okay. Então seria, a maioria das vezes, né, para o CSQ, que esse documento provincial para depois se aplicar para a residência, e não precisa, né? E agora, e não sei se já mudaram ou não, mas eu vi que eles iam pedir para o cônjuge. Para o cônjuge também, o cônjuge tem que fazer um teste, porém, o teste do cônjuge não precisa comprovar o B2, ele tem que comprovar o B1. É intermediário assim, já. Que é intermediário já. Então, assim, além dessa coisa de aumentar, né, a dificuldade do idioma, né, pelo B2, ele também vai dificultar esse lado do idioma
para o cônjuge. O que no final faz sentido, porque se ele quer que a mão de obra fique aqui, trabalhe aqui, se insere na sociedade, na comunidade, tem que falar francês os dois. É assim que o Quebec pensa. E, para ter certeza, passar um teste oficial, né? Cuidado que não são qualquer teste, oficial reconhecido pelo Quebec, e daí vou te dar teu papelzinho tão esperado para passar depois na próxima etapa do federal e finalmente ter a tua residência. Maravilha. E tu falaste agora na questão da prova oficial. Quais são as provas oficiais? É uma? São mais de uma? Então, na verdade, a maioria são as duas. Tem dois tipos de prova mais conhecida, né? Que é o TCF e o TEF, o TEFAC, que a gente chama. Não tem grande diferença entre as duas, só que são órgãos diferentes, né? Que te dão depois o diploma, mas são reconhecidas da mesma maneira. Não tem, vou passar o TCF, daí você é mais fluente do que se eu passo daqui. Não é assim, não é assim. Eu, pessoalmente, aqui mesmo no Canadá, que eu fui coordenadora de teste oficial de francês para residência permanente e para cidadania, a maioria das vezes as pessoas passam o TEFAC. As pessoas que já estão aqui no Quebec vão passar o TEFAC. Tu sabe por quê, assim? Tem alguma ideia do porquê que as pessoas optavam pelo TEFAC? Que o TEFAC tinha muito mais data do que o TCF, por exemplo, né? O TEFAC tinha 2 datas por semana, então era muito mais fácil de tu conseguir a agenda tu aprovar o quanto antes, né, vamos dizer. Okay. Mas tem também centro de passação de TEF, de TCF, e também acho que no Brasil é mais comum as pessoas, por exemplo, que querem comprovar o francês a partir do Brasil, usam mais o TCF do que o TEF. Mas existem os dois, mas no Brasil seria mais o TCF, e aqui as pessoas são mais acostumadas no seu termo, mas que eu vejo é mais o TEFAC. Escuto assim passar. E para fazer essas provas assim, basta a pessoa entrar no site da organização ou tem escolas que cuidam disso? Tu eras uma coordenadora, né? Isso, na verdade, sim. Onde eu trabalhava era uma escola de idioma, mas também um centro de passação. Então, isso tu tem que saber que não é qualquer escola que vai te aplicar essa prova, né? Okay. São bem específicas, horário bem específicos, com cuidado, uma segurança bem específica para tu fazer o teste oficial. Então, tu tem que achar um centro de passação de prova para fazer isso. E tu tem também examinador, né? Não são professores qualquer, são examinador que tem uma formação específica para te escutar, para gravar o que tu está fazendo. Depois a gente manda, por exemplo, o TEFAC, tu faz a prova aqui, tu tem teu examinador aqui, tu está falando com o teu examinador. Okay. Porém, está tudo gravado, tua expressão oral, né, que tu vai falar, está tudo gravado e depois você manda essa gravação para Paris. Okay. E lá o outro examinador vai te escutar e ele que vai colocar a tua nota. Ok. Então tem que saber que a pessoa que está na tua frente não é a pessoa que vai dar a tua nota. É a pessoa que vai fazer os comentários, mas quem te dá a tua nota é uma pessoa lá em Paris que não te conhece, que não sabe como tu está vestido, que não sabe se tu está sorrindo, se tu está toda uma beleza excepcional no dia. Ele vai te escutar, ele vai te notar. E depois te mandar uma atestação no centro de passação mesmo, onde tu fez teu teste, tu vai ter tua atestação oficial e essa depois que tu coloca no teu dossiê para aplicar para o processo provincial, que é o SESC. Então, na realidade, é possível fazer essa prova no Brasil já, ou aqui, não faço ideia, desde que se localize, de fato, um organismo oficial. Isso, exatamente, oficial para esse tipo de prova. Esse tipo de prova. No Brasil, tu tens uma noção de em quanto tempo isso acontece? Quantas vezes por semana, quantas vezes por mês acontece essa prova? Pode acontecer uma prova? Não, infelizmente não tenho esse conhecimento, mas eu sei que se a pessoa quer saber, o melhor é sempre ligar para
Tem problema, se eu A lembrar coisa depois. francesa que tem geralmente na cidade grande. Consulado? Não é consulado, é Alliance Française, isso que se chama, né? Escola, Alliance aliança. Française, isso. Ok. Que na verdade é uma escola, né, que é Uhum. conhecida, mas tem toda a cultura francesa, e geralmente lá se fazem o teste Legal. oficiais também. Na realidade, a Aliança Francesa eu acho que tem em quase todos os estados do Brasil. Nos maiores eu acredito que tem. Isso, exatamente. Então, mesmo assim, geralmente as pessoas que moram mais na cidade do interior vão ter que se deslocalizar até lá, mas se alguém, tipo, se perguntar, meu Deus, quando que vai ter essa prova, e que tipo de documento preciso mandar, sempre ligar para a Aliança Francesa, que geralmente vai ter todo, ou por telefone ou no site, vai ter as datas das provas oficiais. Entendi. Então, quanto à prova propriamente dito, não existe muita diferença entre elas, entre o TEFAC e o TCF. Se eu opto pelo Não tem TEFAC ou pelo muito, não. TCF, não tem muita diferença. As exigências de prova não mudam muito. Não, porque tipo, vai ter que, por exemplo, a expressão oral vai ter que fazer perguntas, vai ter que fazer uma argumentação algumas vezes, vai ter que. As provas têm um pouco assim, de diferença, mas o objetivo das provas É o é mesmo. igual, é o mesmo, né? Ok. Então, tem também uma grande diferença, tem que saber que quando tu aplica no Brasil para esse tipo de processo, eles vão te pedir as 4 competências, tá? E a diferença entre estar no Brasil e aplicar pelo CSQ e não estar no Brasil, estar aqui no Canadá e aplicar. Então, tem uma grande diferença sobre essas provas que geralmente no Brasil tu vai ter que fazer as 4 competências. Mesmo não sendo exigido ou não é exigido para quem está aqui? Isso eu não Então, entendi direito. geralmente as pessoas que estão no Brasil, eles estão já aplicando pela residência. Pela Sim. residência, eles aplicam via um sistema de pontuação, né? Vai ter pontos. Certo. Então, tu tem que achar os pontos. Então, esses pontos do idioma, geralmente, tu tem que fazer as 4 competências para tu ter mais ponto possível, Ok. tá? Para poder acumular esses pontos. Então, geralmente, no Brasil, tu vai fazer as 4 competências, ao invés daqui, Uhum. que tu vai fazer as competências orais. Tem uma coisinha também que quero dizer, que não é só para estrangeiros. O francês aqui tem que comprovar o francês dele. É bem importante. O francês, a pessoa que nasceu O na França, morou francófono, na França, viveu na França e veio. o francófono em geral, mesmo que tu seja brasileiro, chinês, espanhol, o francófono, tu tem que comprovar teu francês. E não é todos os franceses que têm o B2, da compreensão oral. Algumas vezes É eu mesmo? já vi. Por causa do estresse, por causa não sabe Ah, muito usar o computador, ou qualquer coisa isso. dá um Mas sim, probleminha ali. todo mundo igual. É porque, na Os realidade, francófonos também têm que fazer a prova. eu acho que essa questão da prova e para que está sendo feita a prova, né? Acaba trazendo uma atenção não só para quem não é nativo, nem nós não temos conhecimento do francês na sua essência, né? A gente não começou a falar francês desde quando nós nascemos, a gente não tem essa tranquilidade para falar a língua. Daí, quando o francês vai para uma prova dessa, realmente pega esses outros aspectos, né? Poxa, eu estou trocando de país. Se eu não passar nessa prova aqui, o que vai acontecer? Então, acho que isso acontece mesmo, né? Com certeza, por causa, Acontece porque mesmo. mesmo se é teu idioma, algumas vezes tu não vai entender a prova, por exemplo. Eu vi vários franceses que fizeram a, a simulação comigo para entender a prova. Porque Ah, se tu não entende a prova, agora tu tem que fazer 10 perguntas. Não é natural, tu fala naturalmente francês, sim. mas naturalmente, porque é um teatro, as provas é um teatro, né? Então, se tu tem que falar, perguntar 10, fazer 10 perguntas sobre esse documento. Como Daí, assim? não, daí vão fazer, sei lá, cinco perguntas e vão dizer, acabou? Isso aqui, isso aqui tá ainda, né? Não acabou o tempo. Eu examinatório que acabou o tempo. Então, estão todas assim, Toda atenção. mas geralmente eles passam porque a pessoa que está escutando sabe que a pessoa é francófona, né? Então, Sim. tipo, você estressou aí aqui no meio, mas a compreensão oral é pelo computador, não tem ninguém na tua frente. Então, Porque que tu você seja chega, coloca o francófono, fone e vai para a prova. aí vai para a prova.
É muito mais prático. E então, na realidade, até a forma de aprender o francês, se for para falar, se for para se comunicar, se for para ir para um curso, é diferente da preparação para as provas. Exatamente. É outra linha de ensino. Isso, isso. Eu acho que a prova em si não está complicada. Tem que entender a prova. Não pode chegar e eu falo, deu. Não é assim. Tu fala, mas tem que ter preparado. Tem que entender o que é o B2 primeiro. O que é o B2? O que inclui esse B2? Ah, inclui o presente. Ah, já sei falar o presente. Ah, mas se inclui também o subjuntivo. Mas se eu falo esse verbo no presente, deveria estar no subjuntivo, vai passar? Não vai passar. Então, assim, É taxativo, na realidade. exatamente. Tem o presente, tem isso, tem isso, tem isso. São vários tipos, né, várias modalidades que inclui o B2, porque no B2, o que é o B2? O B2 é o B1, é o A2, é o A1. São todos esses níveis, né? Daí e tem um B2 a mais. Então, tu tem que já ter passado A1, A2, B1. E teu B2 tem que estar incluso também. Então, tem que saber isso. O que o examinador quer de mim? Entendi. A primeira coisa é saber qual prova, o que tu quer fazer, né? Tu vai estudar para a prova ou se Isso. tu vai estudar para aprender a língua num todo. Exatamente. Exatamente, que é bem diferente. Como eu falei, né, um pouco um teatro, a expressão oral do TEF, do TCF, mas tu tem que ser ator. Tu tem que fazer o que eles estão esperando de ti. Se tu não faz, tu vai ter que passar, então tu vai ter que fazer de novo, tu vai ter que achar uma data, tu vai ter que pagar de novo. Né? Mais um pouco de estresse. Mais um estresse, Mais um pouco de exatamente. espera. Então, te preparei lá no início. Comece do início já na preparação, né? E como essa preparação, por exemplo, Jojo, de aprender o francês standard, né? E chegar aqui numa província que o sotaque é bem diferente. É. Não seria, isso eu vagando agora aqui, né? Não seria mais interessante já começar um curso para quem vem para cá focado diretamente num francês regional? Eu vou te dizer não. Não. Não, porque a maioria das pessoas acham assim, eu vou já estudar com um quebecois. Primeiramente, é difícil, né? Achar um quebecois no Brasil, vamos combinar, né? Existe, tem, mas a maioria das escolas e a maioria dos professores estudaram o francês standard, então eles vão ensinar o francês standard, e talvez algumas vezes eles vão fazer, se tu quer emigrar, vai ter algumas horas sobre a cultura, sobre o vocabulário, mas assim, por exemplo, eu nunca falei do jeito quebecois, em francês quebecois, né, que a gente chama, porque eu acho que tem um limite para tudo, né? Eu não sei falar francês quebecois. E eu ouvi muitas vezes, que eu quero estudar com o quebecois, que daí vou entender melhor, Vai ser mais fácil. Vai ser mais fácil. Mas na vida, às vezes não, porque tu tem um quebecois de Montreal, tu tem um quebecois de Quebec, tu tem o quebecois de Saguenay. Então, Nossa, assim, muda muito, né? muda. Então, o que vai ser a diferença? Que eu falo déjeuner, né? Que eles têm essa diferença entre déjeuner e dîner na França e no Quebec. Mas o que muda para ti? Não muda nada no final. Não muda nada. Claro que quando tu chega, tu vai dizer, meu Deus, eu não entendi nada. E que nem eu. Eu, quando cheguei em Lisboa, eu não entendi nada de português. Eu já fazia 6 anos que eu morava no Brasil. Porque, tipo, tu tem um choque, assim, tu tem um balde de água fria e diz assim, eu não entendi nada do que ele falou. Então, por que eu não estudei francês quebecois? Mas tu não precisa do francês quebecois, porque tu vai aprender. Mais tu fala com o pessoal, mais tu sai, mais tu escuta o rádio, mais tu assiste televisão. Vai chegar, vai chegar. É meu português, por exemplo, eu cheguei sem nada de português, e meu português é um português do sul do Brasil. Porque incorporei isso, porque eu cresci, né, como brasileira adotiva no Rio Grande do Sul. Então, tem essa coisa que a gente vai pegar ao longo dos anos. Então, assim, não te estressa, não te cobra muito em estudar francês quebecois, porque eu vou morar lá.
te cobra para estudar francês. Depois tu vê, entendeu? Depois tu O que vê. que vai acontecer? Até porque, na realidade, como tu disseste também, a partir do momento que tu aprende o francês, depois disso tu vai adaptando ou incorporando a outras coisas, né? A questão da Exatamente. cultura, a questão da, não sei, a questão do ambiente. Vai depender muito do teu ambiente também. Daqui a pouco tu vai trabalhar numa empresa onde tem franceses lá. Então daqui a Exato. pouco o sotaque nem vai chegar muito em ti, de uma forma Exatamente. diária, né? Uhum. Ou daqui a pouco tu vai para o interior de uma cidade onde de fato tu vai Tu vai sofrer. Que tu vai sofrer. Porque eu também, eu falo francês e algumas vezes não entendo o que eles falam comigo. Tu Eu sente não, isso? Tu já eu sentiu isso? sinto, claro, várias vezes. Mas algumas vezes eu falo assim, tá, nesse contexto, Uhum. quer dizer isso. Então, tipo, agora eles falam desse jeito. Eu aprendi, eu memorizei, mas eu não falo desse jeito. Eu vou ainda falar do meu jeito francês da França, entendeu? Mas se acontece para nós francófonos de não entender, e que nem eles, sabe? Mas eles vão dizer, ah, vocês falam isso na França? Sim, sim, a gente fala isso na França. Meu time é 100% quebequense, eu falo com eles, eles falam comigo, algumas vezes a gente faz piada, porque É não é, diferente. é diferente, o vocabulário é diferente, mas gramática, que nem eu falei lá antes, é igual. Tua construção de frase é igual. É só o sotaque que vai mudar e algumas vezes o vocabulário. Entendi. Várias vezes o vocabulário. Então, na realidade, essa analogia que tu fizeste também entre Brasil e Portugal, ela é válida. Com certeza. Porque Brasil, Angola. Brasil, Brasil, Angola, Moçambique. Mesma coisa. Tem como o francês, o português nesse caso, não tem como o português, mas cada país, cada sotaque, né? cultura é diferente. Francês da Bélgica, francês da Suíça. Então é da Suíça. Então é a mesma coisa. Alguma dica, assim, Jojo, para acelerar o processo de aprendizado? Alguma coisa que tu faça assim, oh, poxa, ó, se tu sentar e estudar 1 hora por dia, ou se tu revisar, ou se tu focar em procurar o TV Sankmon, Uhum. que é um site que foi falado já aqui, que eu achei bem legal, eu já usava, na TV realidade. Sagmão, com É, certeza, com certeza. Eu acho que a chave tem que ver o francês como um prazer. Tu já vai em sala de aula por obrigação. Então, tudo que tu fizer por ti mesmo tem que ser prazeroso, senão tu não vai fazer. Então, se escrever linhas e linhas e linhas de conjugação não é legal. uhum, Então, assim, o que eu falo, eu disse assim, faça uma coisa que te dá prazer. Assistir um filme, abrir na Netflix e ver lá seriado, filme francês, escutar uma música. Tem cada vez mais cantores, mais antigos, modernos, que estão se exportando um pouco no mundo todo. Faz isso, não te cobra, não te coloca assim, tenho que estudar, eu não sei o disjuntivo, meu Deus, vou fazer isso, vou fazer isso. Tu tá em sala de aula, tenha um professor que te ajuda, e acho que aprender sozinho é complicado, não é todo mundo que tem esse dom, essa capacidade. Tem um professor, faça o que o professor está te pedindo. Se tu tem deveres de casa, faça os deveres de casa. E tudo o resto, faz o que tu quiser, mas tenta fazer com que tu tenha prazer. E não sentir, eu estou estudando o idioma. na obrigação. Exato. O que eu gosto de fazer, por exemplo, que eu sempre falava para meus alunos, tu vai cozinhando, tu lava a casa, coloca música, que tu não vai prestar atenção, mas tu vai dizer assim, nossa, eu entendi essa palavra. Então talvez tu vai voltar na música e tu vai dizer, porque tá assim, é isso, assim. E acho que isso deixa o idioma mais leve, né? A pressão do idioma mais leve. Acho que o aluno ele tem que viver o idioma de maneira cotidiana, mas sem sempre te cobrar o quanto tu tá sendo cobrado em sala de aula. E na realidade tu falaste uma coisa também que é bem válida, porque o que tem de música boa em francês, eu fui descobrir aqui, né? Porque antes eu procurava, só achava música chata. Sim. Tinha as músicas mais arrastadas e tal. E As não, tu antigas, tem. né? Exatamente. Só que não, tu tens uma variedade bem interessante de bandas, Com né? certeza. Então, Bandas, e para todos exato. os gostos, para todos os gostos, eu acho bem, bem bacana. Tem uma rádio que eu escuto frequentemente,
que eles vão misturando isso. Eles trazem bastante as músicas mais antigas e trazem músicas mais novas, e por vezes eles trazem os artistas mais modernos com os arranjos das músicas velhas. Então tudo fica muito mais interessante, tudo fica mais Sim, sim. agradável. Exatamente, tem essa coisa de ter a mente aberta, né? E também procurar o que minha cidade tem a compartilhar comigo da cultura francesa, da França ou francês em geral. No Brasil tem o Festival de Filme Francês, por exemplo, que cada ano tem. Vê lá os filmes, algumas vezes tem cinemas pequenos que tem filme francês, filmes francófonos. Então, eu acho assim, seja curioso, assim, ver o que tua cidade tem, te proporciona em francês. E ver também no português. Tu vai ver que no português, no idioma que tu fala todos os dias, tem um francês e tu não percebe. Acho que isso que é interessante também. Isso é verdade. Isso é verdade. Dá uns exemplos para nós, Jojo. Os exemplos é abajur, por exemplo, em francês, croissant, fondue, balé, que se chama, soutien, né, que não é soutien em francês, né, tem uma outra palavra, soutien-gorge, mas vem do francês também. Tem várias palavras pequenas assim que até vêm do francês. O sutiã ele pode ser um pega-ratão, né? Exatamente. Quando tu falaste nisso também, tem algumas palavras que vêm para ajudar e tem outras que é para a gente ficar atento, né? Isso, Às vezes vai exato. parecer, mas não é bem aquilo. Isso Parece, mas não é. Isso, eu sofri também com isso em português. Todo mundo passa por isso. Que maravilha. É. Jojo, olha só, o tempo voa. Eu não sei se tu tens assim mais alguma coisa para comentar, desculpa. Não, tá. Eu acho que se as pessoas que vão nos assistir, eu só quero que eles entendam que o processo de imigração, tanto faz se for do Brasil ou daqui, ou o idioma é importante. Que seja no Quebec ou no Canadá como todo, do lado mais anglófono, ou o idioma faz parte da tua imigração, e sem ele, as portas fecham. Então, coloca dinheiro, coloca vontade, coloca tempo para isso, porque sem ele não vai conseguir. Eu estava conversando, eu não vou lembrar com quem, pode ter sido até com vocês. A comunicação é algo que é o básico, né? Para qualquer relação. O fato de eu conseguir ir ao mercado sozinho vai me trazer uma satisfação. O fato de eu poder ir ao médico sozinho vai poder me deixar mais tranquilo. O fato de poder fazer pequenas atividades sozinho no país estrangeiro que se fale outra língua, tudo vai ajudar, né? A construir Exatamente. o que tu se insira na sociedade, vai evitar que tu tenhas alguns processos negativos de depressão, ansiedade, esse tipo de situação ruim tu consegue evitar, né? Exato. Eu acho que e o ser humano sempre procure a liberdade, né? Tanto faz, de qualquer maneira. Falar o idioma do país onde tu mora te dá liberdade. Então, isso é uma coisa que a gente sempre está atrás. E quando te sente livre, tu voa. As coisas acontecem, né? Exatamente. Que papo Então, legal, Ju. Obrigado, viu? Obrigada, tu, pelo convite, foi muito, muito bom. Capaz, cara, tu deixou o Maelzinho, mas com uma babysitter competente, com o papai sitter também ali, né? Exatamente. Eu não posso esquecer de dar 5 recadinhos rapidinhos. Fica comigo rapidinho. Eu tenho que mandar um abraço pro pessoal da Bike Garage, que é um apoiador, Jojo. Então, o pessoal que quer trocar, fazer manutenção de bicicleta, alguma coisa relacionada à bike, em Leopoldo, Bike Garage. O pessoal que quer trocar o colchão tá velho, colchão tá ruim, colchão precisa ser trocado ou arrumado, pode ir lá em Novo Hamburgo na KIF Sleep Comfort, vai lá, troca, arruma o colchão. E se tu tem uma pequena empresa, média empresa, ou tu quer se colocar nas redes sociais, no Instagram, Facebook, Twitter, esse negócio todo, Everton Cardoso, social media, lá no Instagram, procura ele. Em Novo Hamburgo ainda tem o Sofá Novo de Novo. O Sofá Novo de Novo faz manutenção de sofá, troca sofá, hipermeabiliza sofá, que é muito legal. Então, Sofá Novo de Novo em Novo Hamburgo. E Juezu 3D,
maquete, anime, boneco em 3D, Juezu 3D, procura no Mercado Livre, procura no Facebook, procura no Instagram, que esse cara vai te vender um material muito legal relacionado a anime, relacionado a Marvel, DC e tudo mais. Jojo, Marjorie Bayon, quer deixar tuas redes sociais, não quer que ninguém fale contigo. Tu tá dando aula ainda ou não mais? Primeiro, vamos começar pela aula. Tu tá dando aula ou tu parou? Eu parei porque agora eu tô trabalhando como paralegal, né, em imigração no escritório de advocacia. Então, é bastante tempo e agora com o filhinho também complicado, mas preparação de teste, talvez a gente pode conversar se vocês estão procurando mais para aulas específicas para preparação de teste oficiais. Quer deixar o teu Instagram, Facebook ou não? Meu Instagram é Marjo Bayon e Facebook é Marjorie Bayon, mas eu não uso muito. Tá, beleza. Então eu vou falar com o editor, tá? Para o editor deixar na parte de baixo ali. O editor é aquele negócio triste, né? Às vezes ele acerta, às vezes ele erra. Eu recebi uma notificação que o editor colocou um link que não está funcionando. Acabando aqui, eu vou ter que ir lá fazer a correção, porque o editor deixou na reta, né? Daí o apoiador depois deixa de mandar dinheiro, a culpa é minha, né? Mas não, é do editor. O editor tem que cuidar com o idioma, com a Bastante. língua, com eu vou chamar vocabulário. Não, ele precisa ampliar isso, pelo amor de Deus. Está aqui trabalhando todo dia conosco. Jojo, obrigado mais uma vez. Obrigada, Tati. Boa sorte para todo mundo. Boa sorte para todo mundo. Fica comigo na linha um pouquinho, tá? Beijo para todo mundo, se cuidem. Até a próxima. Tchau, tchau.